madrugada que eu acho que o jogo começa a se desenhar de uma outra forma, De né, uma Kaique? outra. O jogo muda o tempo todo, amor. Gente, vamos falar com vocês sobre os Ó. acontecimentos pós esse anjo, pós esse Sim. monstro ser entregue. E é uma madrugada que tem muitas conversas importantes. Sim, inclusive, pra mim, tem a melhor conversa até agora dessa temporada aconteceu essa madrugada. Que é entre quem? Entre Diego Hipólito e Daniela Hipólito. Vamos então fazer essa cobertura trazendo os principais momentos pra vocês desse BBB 25. Kaique comentou aí sobre essa conversa que pra ele é a conversa até agora principal do BBB 25. Maravilhosa. No sentido de enredo, né? Sim. No sentido de, assim, de você entrar e descobrir várias coisas. De jogo, uma conversa que tem muitas camadas. Muitas camadas. Muitas. Mas também tivemos outras conversas. Giovana e Diogo tiveram uma conversa importante. O quarto do líder, várias fofocas O rolaram. quarto do líder agora tá com aquela mesa tática, né? Exatamente. Então dá pra eles falarem muito de jogo ali. Mas tá vamos ótimo. começar falando sobre a repercussão do monstro. Mike e Gabriel ganharam o anjo. Aliás, a gente falou disso no outro vídeo. Se você não assistiu, depois assista esse outro vídeo. A gente comentou e eles deram um monstro pro Diego Hipólito e também pra irmã dele, a Diego. Daniela Hipólito, né? Diego full pistola. O Diego tava aí depois que acabou a prova, antes dele pegar o monstro, ele pulou na piscina e tava conversando com a Tamires que ele só ficou achando total incoerência da parte do Gabriel e do Mike ter falado que foi uma falta de posicionamento. Ele acha que essa foi a incoerência deles a dar o monstro pro Diego e pra Daniele. Mas, essa foi a perspectiva do Diego, né? Ele ficou... Porque a gente sabe que o Diego não gosta de perder, ele ficou em terceiro lugar mais a Daniele durante o... Nossa, gente, eu tô com o cabelo espetado aqui, gente. Além do mais, porque ele deu sangue na prova, né? Ele lutou muito ali naquela prova. Mas aí o que acontece? Ele ficou pé da vida, mas ele ainda entendeu. Né? Mas ele sempre entende. Sempre. E ele já... Sempre. Não é que seja assim. Ele já verbalizou isso, que no começo ele fica muito bolado e depois ele começa a entender as coisas, racionalizar as coisas, entendeu? Vem muita emoção, como é natural de Diego, e depois ele começa a racionalizar as coisas. Pra onde ele leva esse raciocínio, aí depende da situação, exatamente. Entendeu? Já a Daniele tava conversando ali na cozinha, tava o Mike, o Gabriel, o Marcelo, a Arleane, eu acho que a dona Vilma tava do outro lado também, e ela foi falar sobre a impressão dela em relação a ter recebido esse monstro. Ela falou que ela já esperava que os dois fossem dar um monstro pra ela, e que tem 3 anos que ela não é atleta profissional, então às vezes o castigo remete pra ela coisas que ela passou na ginástica. Só que ela já sabia que ela ia receber esse castigo. Sim. E ela falou que ela é uma pessoa que não guarda mágoa, que ela não ia ficar com raiva durante o jogo, se a pessoa quiser votar nela, ela não guarda. E aí ela trouxe momentos do passado dela que são interessantes para o jogo da Daniele, porque vai desenvolver durante toda a madrugada. Vai. Né? Aí a gente começa a ver uma outra Daniele se desenhar no jogo, a partir daí. Porque ela falou o seguinte, abre aspas, inclusive colocar, algumas pessoas já fizeram coisas muito piores comigo, inclusive colocar água da privada na minha água, e eu continuo falando com a pessoa e tratando ela bem. Quando a gente viu isso, eu falei assim, amor, espera aí, o que tá acontecendo? Porque, tipo, como assim a pessoa coloca uma água da privada e você continua falando com a pessoa? Não, e ela ainda falou assim, foi tanto tempo que a pessoa nem deve lembrar da situação. Não, são 2 problemas graves, né? Primeiro, a pessoa botar a água da privada na sua água. Sim. E o segundo é você continuar falando com a pessoa. Sim, exatamente. Porque pra mim... Amor, acabou na hora. Falta amor próprio, né? Pra mim, isso tem ligação com amor próprio. E aí, a Daniele sentada ali na mesa, teve uma hora que o Marcelo meio que colocou ela contra a parede no sentido de grupo. Aproveitou. Porque o assunto foi rodando, e ele falou assim, Dani, você... pode até não ser prioridade de ninguém. Na casa tem 2 grupos formados. Tu tem que decidir em qual grupo tu vai. Tem pessoas ainda que não sabem de lado que estão. Então tu tem a chance de fazer essa decisão. E outra coisa, a minha prioridade de voto de paredão não é você e o seu irmão. O Marcelo que sempre faz isso, né? Ele joga ali a situação falando, não vou votar em você. Aproveitou, viu que a pessoa tava fragilizada e já tentou dar uma mexida ali. Mas a cabeça dela tava em outro lugar. Tava em outro lugar. Não era nada disso. Mas ao mesmo tempo tem isso, né? Tem algumas duplas que
não estão dentro dos grupos. É Daniele e Diego, Eva e Renata. O Diogo e a Vilma estão se aproximando do grupo Fantástico. Sim. A Joselma e o Guilherme também não tem grupo por enquanto. Sim. Então tem alguns grupos que estão aí. Tem duplas que estão sem grupo. Então o Marcelo meio que deixou isso pra ela. Por quê? Como a Daniele tem reclamado que ela se sente excluída, que ela não é prioridade de ninguém, ele meio que trouxe esse assunto pra dizer assim, você não é prioridade porque você também não tá em nenhum grupo. Você não tentou encaixar em nenhum grupo, né? Sim. Então foi mais ou menos isso que ele quis dizer nesse momento. Uma coisa boa de enfatizar é que, ao contrário do irmão dela também, ela já sabia que se eles pegassem um anjo, eles iam pro monstro, né? Que se Mike e Gabriel pegassem um anjo, eles automaticamente iriam pro monstro. Por quê? Porque o Calado, amor, ele tá sempre prestando atenção em tudo. E eu acredito muito nela quando ela fala assim, eu já sabia. Ah, mas eu acho que quando ela fala eu já sabia, não é sobre Mike e Gabriel só, não. Eu acho que assim, eu já sabia que se fosse... De qualquer um da outras, casa. Algumas pessoas ela já sabia, sabe? Tipo de assim, algumas duplas. É, igual Sim. quando você olha e fala assim, se acontecer isso, eu acho que vai acontecer isso e isso. Sim, até por afinidade também. Exatamente. E pelo fato de que o Calado sempre tá prestando muita atenção. Nem sempre. Eu não concordo com essa frase, não. Só porque a pessoa... Você acha que não? Ah, eu acho que isso aí vai depender. Você acha que os Calados não são muito observadores? Eu acho que são, mas não necessariamente. Tem pessoas que falam que também são. Segundo a minha pesquisa, 5% não é. Não. 95% não. é. Isso aí eu acho que é identificação. Talvez por você ser uma pessoa, como você já trouxe em outros vídeos, mais calada e observadora. E aí a gente tende a comprar muito o discurso das pessoas. E é justamente isso que a gente vai falar nesse vídeo. Porque o que acontece muito em relação a BBB e a qualquer reality show é que a gente que tá assistindo, a gente pode olhar pro jogo de várias formas. Sim. A gente pode olhar pro jogo como uma peça de tabuleiro. E aí querer dar o prêmio, por exemplo, pra quem joga melhor esse jogo. Sim. Independente do que a pessoa faça dentro das regras. Ela se beneficiando, ela é a ganhadora. Sim. Outra maneira de ver o jogo é quando a gente se identifica com a história de alguém e de alguma forma, mesmo que inconsciente, a gente quer fazer uma reparação colocando aquela pessoa num lugar que a gente gostaria de estar. Eita! Né? Num outro momento também é olhar para o jogo de uma maneira a projetar em alguém algo ou alguém que a gente não gosta e querer uma vingança colocando aquela pessoa naquele lugar. Sim. Então assim, quando a gente fala, gente, de reality show, são várias camadas. Inclusive essas três juntas. Juntas. Não, elas não são separadas. Sim. Elas estão concomitantemente o tempo todo. Por isso que o reality show traz pra nós uma sensação muito grande de pertencimento. Porque mesmo a gente não estando lá dentro, é como se a gente olhasse pra aquele The Sims, pra aquele jogo, Sim. e se visse ali dentro de uma peça, se identificando em algum momento com alguém. Sim. Né? E às vezes flutuando, mudando um pouco, mas às vezes a gente pega aquela dor que também pode ser muito nossa e abraça aquela pessoa, né? Por isso que muitas das vezes no BBB, as pessoas que são rejeitadas e excluídas são as pessoas que ganham, porque todos nós já tivemos um momento de sermos rejeitados e excluídos. Sim, tem um trecho do documentário do Big Brother que o Bial também fala disso. Fala disso. E isso é o primeiro passo pra você se tornar um vencedor de Big Brother. Ele fala isso vai acontecer durante essa madrugada. Não sei como o público vai encarar isso, mas a gente já chega lá. Então os dois pegaram um monstro aí, né? Tiveram um monstro, Daniele e Diego. O monstro que era o botão vermelho e o quarto branco. Quando toca, eles têm que ir lá pro meio e ficar lá durante a sonorização. O que acontece é que teve um momento depois dessa conversa aí na cozinha em que a Daniele, ela vai falar para um grupo de pessoas ali sobre a questão dela se sentir excluída. Então ela chega pra Camila, tá Matheus, tá Vitória, e a Daniele até chora. Ela chora falando sobre isso. Ela fala que ela tenta se encaixar, que ela tenta estar ali, e ela não tem vergonha nenhuma de falar que ela tentou isso com o Mike e com o Gabriel, que ela trata bem as pessoas e tudo mais, só que ela percebe que não adianta. Mesmo que ela tente, as pessoas não procuram ela. E é interessante que a gente tinha falado há uns vídeos atrás sobre isso, né? Ela verbalizou tudo que a gente tinha falado aqui. Que o tanto que ela e o irmão dela procuram as
as pessoas o Sim. tempo todo, cada um dentro da sua dinâmica e da sua personalidade. A gente falou isso ontem, não foi? Eu acho que foi, ontem, né? algum vídeo de ontem, foi? De alguma forma, como uma questão de aprovação, Uhum. mas ao mesmo tempo ele parece que é porque ele quer estar inserido em todos os grupos, e ela parece que ela procura porque justamente ela não é procurada, Uhum. né? Então ela vai fazer esse lugar pra não se sentir sozinha. E ela fala isso, né? Na hora que ela começa a verbalizar, a Camila fala: "Não, eu entendo o que você tá falando". Aí ela vai falar assim: "Então eu devo ser uma pessoa horrível, Camila". Aí a Camila fala assim: "Claro que não". E aí a Dani diz: Parece que eu sou uma pessoa horrível, porque ninguém me puxa pra conversar. Ninguém nem um dia perguntou qual é a minha história fora daqui para eu ter chegado onde eu cheguei e tudo que eu passei. Ninguém fez isso. Eu tentei fazer isso com todo mundo. E eu não tô me fazendo de vítima, mas é muito ruim chegar num lugar que a gente tem só meu irmão que me ama. E a gente não poder. Eu não tenho meu marido aqui pra poder dividir isso com ele. "Mas por que você não falou isso com a gente, cara?" A Como- Camila diz. Aí ela fala: Camila, como é que eu vou falar isso com as pessoas sendo que eu não tô tendo abertura? Então, ela se sente, ela coloca pra fora pra outras pessoas, porque ela já tinha dito isso pra algumas, de alguma forma, de outras maneiras. Uhum. E aí ela se emociona em relação a isso, né? Em relação a ela se sentir excluída. E é Sim. claro que essa conversa depois vai ir pra outros lugares, pelas pessoas que escutaram, né? Durante, inclusive, a conversa, tem aí Vitória Estrada e Matheus, gente, eles têm um problema de comunicação muito grande. Gigante. O Matheus tenta falar, aí a Vitória fala: "Não, não me interrompe". Aí ele fala: Dá "Não, mas licença. Não, pera aí rapidinho. Não, mas deixa eu Pera aí terminar. rapidinho, Você não tá deixa eu escutando falar. ela. Não, escuta, amigo, Escuta deixa eu falar ela. primeiro. Você não tá É falando o assim. que ela quer falar, sabe assim? Aham, é assim. É desse jeito. Uhum. Acontece mais uma vez nesse momento aí. Inclusive, essa questão da Daniele foi muito levantado pela Arleane, o Marcelo e a Vilma numa conversa que eles tiveram. Ontem a gente assistiu a edição e foi interessante observar que eles não mostraram o Diego indo até o Marcelo e a Vilma meio que falando pro Diego que ele era especial, que ele era uma pessoa querida. Uhum. E também não mostrou sobre o Diogo. Mostrou nada do Diogo, gente. A edição foi muito rápida. Sim. Não sei se eles vão relembrar isso em algum momento. Eu acho que não, porque eles se lembram de dia a dia. Né? Mas aí nessa hora, o Marcelo e a Vilma estavam comentando sobre a conversa que eles tiveram com o Diego durante a madrugada. E eles falam que, de alguma forma, os irmãos são carentes de carinho. Aí o Marcelo diz assim: eu já senti essa sensação. Do nada ele falou alguma coisa e Dani olhou de um jeito meio assim. Aí a Arleane fala: "Eu já percebi. Ela, a Daniele, faz uma cara estranha em alguns momentos." Coitada dela. E aí a Arleane, olha como a Arleane... Gente, a Arleane tem umas ponderações, a gente já trouxe isso outras vezes, muito interessantes em relação Sim. ao jogo. Ela fala assim: "Eu percebo que eles, os irmãos Hipólito no caso, têm muitos traumas de diversas situações da vida deles. Ele tem muito medo de quando ele começa a falar, porque ele repete muito as mesmas histórias. Isso deve estar saturando um pouco ela. Ela já tá bem irritada com o monstro. Isso pode ser até favorável pra eles e pode reverter." E aí a Vilma vai e diz: Ela falou que tá apavorada, porque sabe que depois do monstro, ela vai pro paredão. Ela tá sentindo que tá havendo um complô. E aí o que vai acontecer com isso tudo é uma conversa de Daniele, Hipólito e Diego durante a madrugada. É uma conversa que os dois estão sozinhos em determinado momento, ali no jardim. É uma conversa que você percebe que ela poderia ter acontecido aqui fora. Sim. E é isso que eu acho interessante nas duplas. Quando falaram que o BBB ia ter dupla, a gente sempre trouxe esse ponto. Que é ver o BBB... A gente vai ver o BBB de uma forma diferente. Porque não é só sobre o que acontece lá dentro, mas como essas relações vão sendo rememoradas e reestruturadas lá dentro. Porque é uma coisa que o público tinha curiosidade, óbvio, quando você fala sobre duplas, que questões que essas pessoas têm aqui fora que elas vão levar lá pra dentro. Porque muito se falava nos primeiros dias de Big Brother, inclusive quando as duplas eram apresentadas, que a gente é muito unido, a gente se dá muito bem, a gente não sei o que. Tá, mas e aí quem não é unido? E aí quem não se dá muito bem? Problema.
Cadê? O que a gente quer ver é problema. Tem, né? Até quem se dá bem e é unido. Né? E aí, no caso, a Arleane fala essa questão dos traumas do Diego e da Daniele, e isso vai ser muito visto durante essa conversa na madrugada. A gente vai trazer alguns pontos dessa conversa, não necessariamente foi muito longo em ordem cronológica, tá? Mas só pra gente entender. Porque eles começam a falar sobre esse momento em que a Daniele tá se sentindo excluída ali dentro, só que eles não falam só sobre ali dentro. Eles começam a falar sobre a relação deles aqui fora. Sim. Porque lembra que a Daniele já tinha falado pro Diego que ela chega em alguns lugares que o Diego está sempre andando, ela sente falta dele ser dupla dela, e aí esse assunto vai voltar à tona. E eu acho que isso vai mexer, essa conversa aí vai mexer muito no jogo. Vai mexer. Porque é uma percepção que todo mundo já tem, em algum lugar. Quando a Dani vai conversando com os grupos, todo mundo reverbera isso depois como se, tipo, é verdade. Não dizendo é verdade, não de certa forma concordando com ela, porque eles sabem que quando ela tenta entrar em certos assuntos, ela é ignorada. Tanto é que a Camila fala, mas é falta de identificação. Eu não sei o quê. É que, de certo ponto, as pessoas veem o ponto dela. Não é? Você não acha? Eles conseguem compreender, mesmo que não concordando plenamente. Sim. Porque quando ela fala, eu sou uma pessoa horrível e tal, eles não concordam com isso. Inclusive, a gente vai ver um momento em que a própria Eva, da dupla com a Renata, das bailarinas, fala que a Daniela é muito dramática quando ela tá falando sobre isso. Só que, ao mesmo tempo, eles conseguem entender que as pessoas se afastam. Por terem pessoas muito... A Camila traz essa palavra. Por terem pessoas muito espalhafatosas, elas acabam não percebendo a entrada de pessoas mais quietas. Que é uma coisa, como eu disse, que acontece muito na vida. E é por isso que eu acho que as pessoas vão se identificar vão começar a se identificar com determinados personagens no jogo, né? Sim. Agora, o que essas pessoas que somos nosso público vão fazer, aí já é outra história, né? Vamos lá, então, só pra vocês entenderem. Eu vou fazer Diego? Não, você que é Diego. Eu já tava fazendo Daniele. Então você faz Daniele, eu faço Diego. Vamos trazer alguns Ou você quer ficar pontos dessa fico história. Com Diego, então você fica com a Daniele. Então eu sou Daniele. Daniele fala assim... Acontece comigo lá fora, que eu procuro as pessoas e as pessoas não me procuram. Meu telefone não é que nem o seu, Diego. Eu procuro as pessoas, mas meu telefone nem toca. Às vezes eu deixo meu telefone de lado e quem me liga é a mãe. A única pessoa que sempre tá do meu lado de verdade é o meu marido, que é o Fábio. Eu tô num lugar que eu tenho, dentro da minha vulnerabilidade, escutar uma coisa e tentar fazer. E eu fiz. Que é essa coisa de tentar ir atrás das pessoas ali dentro também e não conseguir ter esse retorno, segundo ela, né? Você me falou uma coisa que me faz entender muito mais o que tá sentindo. Você nunca tinha falado isso. E então você percebe que existem conversas dos dois ali que não são conversas que eles têm aqui fora. Não são coisas que eles compreendem com tanta profundidade sobre o outro. Que eles sequer conversaram aparentemente lá no quarto enquanto eles estavam confinados antes de entrar no BBB. Inclusive o Diego fala que um dos motivos dele ter feito a escolha pra entrar no programa com a Daniele foi justamente porque ele acha que a Daniele é uma pessoa desvalorizada aqui fora, como atleta, pelas instituições, pela mídia, pelas pessoas. Ele fala que ele queria que as pessoas conhecessem ela melhor. E aí a Daniele continua falando sobre essa questão de se sentir um pouco excluída. Ela fala, eu sempre procurei as pessoas, mas o que eu passei a fazer lá fora se não me procura, eu também não vou procurar, e eu fiquei bem com isso. Você tá numa casa... Não ficou, né? Você tá numa casa que pra aguentar 100 dias, você tem que estar, no mínimo, pessoas indo conversar com você. E não só você ir. Eu vou ter que ficar 100 dias só eu indo? Você passa a pensar, o problema sou eu. Isso só eu tô falando pra você. Pras meninas eu só expus. É por isso que eu não vou procurar uma pessoa que nos colocou como alvo, se a pessoa não vier falar comigo. Então você percebe que ao mesmo tempo lá na mesa ela fala que ela não guarda rancor, mas ela tá tentando entender como ela age em relação a pessoas que não devolvem isso pra ela, né? Inclusive naquela conversa lá, nessa conversa ela vai falar que a Gra é a única pessoa que ela percebe que tem uma troca mais profunda. E realmente as duas conversam muito na academia, né? E você, do ponto de vista do público, começa a ver a relação dos dois começar a se aprofundar muito. Além de você entender mais a cabeça da Dani, dela tá se expondo, dela tá sendo mais vulnerável, mais humana dentro do jogo e menos apática, você também começa a ver a relação deles
se aprofundando, né? Você vê muito mais claro que já dava pra perceber isso, mas que tem questões aqui fora que estão mal resolvidas. Eu não sei se a questão é que ela modifica tanto. É porque o jogo não é só racional, né? O jogo também é emocional. Sim. Então eu acho que ela entra dentro do jogo nesse âmbito, né? Sim. Mas ela ainda é uma pessoa muito na dela, muito tranquila. E eu não sei também, pensando no futuro, como vai ser essa narrativa da Daniela em 100 dias. Se ela vai se modificar, eu queria muito ela de vestido vermelho descendo a escada igual a Clara em Outro Lado do Paraíso. E falando, vocês não sabem o prazer que é estar de que volta. fez isso. Foi. E eu tô falando isso não por torcida da Daniele, mas por conta do jogo e si, da narrativa toda. Mas é aquilo, como o jogo tá vivo, agora mesmo a gente viu um Diogo que a gente não conhecia. Sim. Há 2 dias atrás, um dia atrás, o jogo mudou a chave dele, né? Aí o Diego vai e fala pra Daniele assim... Não, já tem 3 dias Não, aqui em cima. Você tem a mim agora. Sim, Diego, eu sempre tive, mas agora você tá conversando mais comigo. Não, já tem 3 dias que a gente tá conversando sempre. Nos primeiros dias eu precisava conhecer mais o pessoal da casa. Sim, Diego, você entrou com uma dupla. E eu sempre fui mais tímida que você. E o que você espera de mim, Dan? Pelo menos nos primeiros dias estar mais próximo de mim, porque eu não tenho essa facilidade que você tem. Isso eu não concordo nem um pouco. Concordo da gente estar junto. Eu te abandonei numa casa, Dan? Não, você não entendeu. Eu tenho essa dificuldade de ter contato com as pessoas. Você tem que ter visão dos 2 lados. E é interessante, porque é isso, né, gente? Assim, dá pra poder entender nesse discurso, dá pra poder entender os 2 lados. Porque ele tem uma personalidade. Ela não tem. Ela espera que de alguma forma ele a ajude. Mas ele tem a personalidade de ir na frente. Aí ele tem que deixar de ser quem ele é por causa dela. Ou ela tem... Sabe? Você entende? Sim. Sem certo e errado nesse sentido, sabe? Sim. Assim, eu sei o que eu faria, né? Se eu sei que você é mais tímido, eu entrei com dupla, eu vou te ajudar. Mas é uma obrigação? Não é? Sabe? Essas reflexões que eu acho que vão ser deixadas aí pro público nessas conversas. Sim. E aí o Diego diz... Eu tenho muita dificuldade de começar a conversar muito com pessoas que eu não conheço totalmente. Desde lá de fora, eu te falei que a gente tinha que estar mais próximo. Quando a gente conversou e você aceitou entrar junto comigo, a nossa ideia era que a gente ficasse mais próximo. Quantas vezes a gente se viu em dezembro? Ou seja, já puxa assunto lá de fora. Quero assim. Aí ela fala assim, eu tava sempre na minha casa, Diego. Você é uma outra pessoa. Você que é uma pessoa que Você é uma pessoa que tem outro ritmo. Então você percebe também que são assuntos mal resolvidos. E que de alguma forma existe uma mágoa, né? Sim. Que é um negócio de tipo... Mas eu não sei o quê. Mas eu não sei o quê. Sim. Mas eu não sei o quê. E é uma coisa de tipo, te faz parar pra pensar, isso eu não lembro deles terem dito. Mas talvez esse momento aí, pode ser que eles nunca tiveram na vida. De ou passar tanto tempo junto assim e de abrir conversas. Mas a gente sabe que pelo menos nos últimos meses não tiveram essa conversa. Porque não tiveram. Aí na frente de porque todo não mundo. se viram muito em dezembro, já tá entregue aí. Mas aí o Diego fala pra ela assim: eu não te chamei pra ir pra praia? Eu não te chamei pra ir pro Olegário? Olegário? Você falou de um jeito que me colocou num lugar como se eu não fosse teu amigo. Não é que você não me chama pras coisas. É que você, na sua correria... Você foi pra academia. Com quem você tava na academia? Eu tava sozinha. O que eu quis dizer na mensagem é que às vezes você só liga... Vamos não sei pra onde. Quando você me chamou pra praia, sabe por que eu não fui pra praia com você? Porque eu tô com vergonha do meu corpo. Você tem que perder essa vergonha do seu corpo. Porque você herda uma situação sua da ginástica. Você tá linda, tem 40 anos de idade, foi ginasta a vida inteira, cobrada para ter a perfeição do corpo a vida inteira, mas tem que se aceitar. Aí a Daniele fala que o sonho dela é receber uma mensagem mais carinhosa do irmão, mensagens de surpresa. Aí o Diego vai falar pra ela: eu não sou uma pessoa que olha o telefone. Por que a mãe fica tão brava comigo? Eu não tô falando que você tem que fazer isso, mas eu gostaria de um dia, do nada, receber uma mensagem sua: oi, Dan, te amo. Eu posso começar a fazer isso. Mas eu não falo que eu te amo? Não, mas eu tô falando de chegar uma mensagem surpresa. Da minha parte, eu tô acostumada a fazer. Gente... Porque assim, é muito complexo. Vocês estão entendendo? É muito complexo. Eu vou ser bem sincero pra vocês,
que eu consigo me sensibilizar muito com a Daniele, com a vulnerabilidade dela, do que ela tá apresentando, de todas as coisas. Mas eu consigo entender também que ela está dizendo agora coisas que ela nunca disse. Então não dá, talvez, e eu não tô falando nem só do Diego, mas das outras pessoas que convivem com ela, de talvez não conseguirem entender, né? Porque é isso, assim, a gente numa relação com outra pessoa, sempre tem uma expectativa de uma resposta. E aí entram inúmeras situações, né, que vão até de encontro àquilo que ela falou na mesa, de tipo, a pessoa me deu uma água de privada, a pessoa nem lembra, e eu converso com a pessoa até hoje. Que é esse lugar que você percebe de na minha visão, assim, bem superficial do que a gente tá vendo hoje, que é de uma baixa autoestima, de uma pessoa que, pra ter pessoas do lado, se sujeita a se diminuir, sabe? E assim, ao mesmo tempo que é uma questão também muito interna. Porque você consegue perceber que tem o lance da timidez, tem o lance dela não conseguir fazer conexões, mas também tem umas questões que são assim, que ela precisa resolver dentro dela. Sabe? Sobre expectativa do outro, sobre... Certeza. Porque a vida... Não, gente, é muito complexo. E o que eu acho que mais me pegou nessa conversa, o que eu acho que ela vai fazer ela reverberar, vai dar outros caminhos pra Dani, talvez... E pensando muito enquanto jogo e enquanto a percepção do público é pensar em quão ela estava exposta aí. Porque eram coisas que ela estava falando que nem o irmão dela sabia. Então você pensa assim, cara, ela tá falando isso pro Brasil inteiro. Eu acho que isso conta muitos pontos a favor dela no jogo, entendeu? Ou contra. De refazer a imagem dela ali dentro. Ou contra. Porque muita gente também pode olhar pra isso, porque vamos pensar de uma maneira fria, né? O irmão dela tá vindo com essa narrativa de que eu recebo coisas, eu tô sendo excluído. E agora ela também entra com esse discurso. E aí ela entra com um discurso contra também, de alguma forma, o próprio irmão. Como as pessoas vão ver aqui fora? Eu acho que o mais importante, pensando no jogo da Daniele, é que talvez agora ela consiga uma torcida mais fiel. Sabe? Sim, consigo uma torcida. Uma torcida. Uma torcida. Porque o que acontece é que nesse lugar, mesmo que ela... pessoas não concordem com ela, pra Big Brother é muito importante até você ter as pessoas que não concordam com você. Porque isso faz uma pessoa ganhar popularidade, né? Aquele ditado, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Se todo mundo fala bem de você, se todo mundo fala mal de você, agora se tem opiniões contrárias, é quando a pessoa começa a ser falada. Porque aí um vem e fala, outro vem e fala. Então, assim, eu acho que isso faz ela crescer dentro do jogo, sabe? Sem dúvida. Nesse sentido. Sem dúvida. Só que eu não sei também, vendo ela nesses primeiros dias, o quanto ela consegue se manter dentro do jogo. Porque é aquele lance também, né? Às vezes, se o público abraçar a Daniele, dependendo do que for mostrado na edição também, que a gente sabe que isso conta muito. Se o público abraçar a Daniele agora, pode ser que independente se ela não fizer mais nada na vida dela dentro do BBB, ela ganhe. Porque já aconteceu isso com outros participantes. Mas também eu vejo que o público tá com um olhar diferente pra essa edição. Então eu não acho que adianta no momento se ela não conseguir entrar no jogo. Eu espero muito que essas conversas que estejam acontecendo, pensando no jogo, né, gente? Porque isso aí é terapia aqui fora também, principalmente. Eu penso muito que eu espero que isso traga uma nova faceta da Daniele pro público. E que, inclusive, as pessoas possam se surpreender com ela. É isso, nisso que eu tô me agarrando enquanto público. Eu não me agarro, assim, sabe? Pensando na personalidade dela, eu não acho que isso vá acontecer de uma mudança. Sabe? Eu fico pensando nisso. Não sei. Considero isso também, mas eu acho que pode... É porque ainda tem o lance do paredão. Talvez aconteça alguma coisa hoje que seja o estopim pra ela. De tipo, ela tá muito pilhada de ir pro paredão. E se ela for? Como que vai ser isso, entendeu? E se ela for pro paredão e voltar no bate-volta? Como que ela vai responder isso pra quem jogou ela no paredão? Pra mim tem muita coisa aí que ainda vai encaixar, entendeu? Aí o Diego fala pra ela assim, ó. Você entrou com feridas aqui comigo.
Não estou achando, eu estou afirmando. Ou seja, ele já sacou que na relação deles não tá legal, né? Porque também se ele não sacasse... Sim, sacamos todos nós. Você tá bem retroativo com as coisas. Você não tá me ofendendo. Mas qualquer coisa que eu fale com você, você tem mais dificuldade do que ouvir, do que quem... De me ouvir. De me ouvir do que quem você nem conhece. É como se ele dissesse pra ela que ele fala coisas, ela não escuta, as pessoas da casa falam e ela escuta. E aí ela fala que ela não teve dificuldade em escutar ele, só que ele tem um jeito diferente, e aí ela vai falar assim, não que você fale de maneira mais grossa, e aí ele vai admitir, ele fala assim, eu sei que eu sou um pouco ríspido. Então, eles têm essa conversa. Sim. Gente, essa conversa é muito longa, ela é muito extensa, ela fica durante vários momentos. Sim. Inclusive, é uma conversa que tem um corte, porque tem um determinado momento que o Diego começa a rir. Ela tá falando um assunto sério, ele começa a rir porque, segundo ele acha muito engraçado a fantasia dela. E ele pede desculpas, fala que ele tá tava rindo disso muito tempo durante a casa, durante o dia. Durante o dia. Aí ela falando sério, e ele fala, nossa, eu tô tendo uma crise de riso, me desculpa, eu acho que é o cansaço. Começa a rir, e ele ri, ela pega e sai, levanta, ele vai atrás dela. Aí chega na cozinha, ele continua rindo, fala pra Aline, ela de botão vermelho, e não sei o quê. Mas tava engraçado mesmo, gente. Só que aí também... Só que foi um momento muito ruim pra ele. Muito ruim. Como isso pode ser lido pelas pessoas? Pessoas que têm crises de riso vão olhar e falar, nossa, eu super entendo. Porque às vezes eu tenho riso em lugares inapropriados, em situações adversas. Enquanto outras pessoas podem olhar pra isso, porque o que ela tava falando era uma coisa sobre a relação deles, e falar assim, olha como ele nem se importa com ela. Ele até ri. Dependendo do corte que você veja aí na internet. Não, e nem só o corte. Descontextualizado E nem também. só o corte. Às vezes a pessoa pode ver a conversa inteira e achar isso também. Porque aquilo que a gente tava falando no início, isso também vai muito de como você se identifica dentro disso. Como a pessoa pode olhar pra essa conversa e falar assim, gente, isso é uma conversa de irmãos. É normal. Normal. A gente convive com as pessoas e às vezes esquece de aprofundar a relação. Quantas vezes você não tem no seu dia a dia pessoas que você gosta há muito tempo, que estão com você há muito tempo e que você não... as arestas não são aparadas, né? Você vai engolindo algumas coisas, aquela pessoa vai engolindo. Quando você senta pra conversar, você fala assim, por que a gente não falou isso aquele dia? 2007, tem um assunto pendente com você. Então, agora uma coisa que a gente não pode ignorar é que é a dupla mais interessante do Big Brother. Até o momento é a dupla mais interessante. Me fascina. Me fascina o como os dois são iguais. E colocam as coisas pra fora de uma maneira completamente diferente. Mas eles, por dentro, eles são iguais. Eu acho que eles são iguais no sentido que você fala, de que eles têm histórias muito parecidas e traumas muito parecidos. Ressentimentos. Os dois estão buscando a mesma coisa. Sabe? A aprovação. Entendo. Principalmente a aprovação. Mas o jeito que eles colocam isso pra fora e a maneira como um tá apontando o outro tá falando de si. Quando o Diego tá falando assim, porque você não fez aquilo, mas ele tá falando dele mesmo. O negócio... Que o problema que ele tá relatando que ela tem, é um problema que ele tem, a gente tá vendo. O negócio todo é que eu acho que a personalidade deles é tão diferente que isso dá a impressão de que eles são pessoas muito diferentes. Muito diferentes. Só que é o que a Arleane falou atrás. Eles têm muitos traumas. Né? Eles têm o mesmo núcleo familiar. Eles passaram pela mesma profissão. Eles conhecem as mesmas pessoas. Quando ele fala que a Dani, ele queria que ela fosse mais valorizada, ele fala pelas pessoas, pelas ginásticas. Na cabeça dele, ele tá ajudando a irmã. Aí até que ponto ele tá ajudando... Sabe assim? São muitas camadas. Muitas camadas. Olha... O que acontece é que tem um determinado ponto que outras pessoas chegam no jardim. Tá a Joselma, o Guilherme, a Camila, a Aline e o Vinícius ali. E aí o Diego, ele se emociona, porque ele fala que a irmã dele acabou de dizer pra ele coisas que ele nunca esperava ouvir dela. Que ela se sente excluída e que isso é muito ruim. E que ela trouxe que isso também é lá de fora. E que ele queria pedir a essas pessoas que de alguma forma acolhessem o pedido da irmã dele. E eu imagino que pro Diego também foi um baque, que é aquilo que ele fala no início do jogo bastante pra todo mundo. Ela é uma referência pra ele de fortaleza. Quando ela chega e se expõe daquele jeito, eu acredito que realmente é uma maneira que ela nunca se expôs pra ele, entendeu? Que ele realmente fica mexido com isso, sabe? Sim.
Sim. Vamos continuar, porque outras coisas aconteceram nesse jogo, tá? Aliás, se vocês quiserem que a gente comente mais, saber a opinião de vocês, querem que a gente faça uma live hoje, deixa nos comentários. Quem sabe não vê uma live aí na parte da tarde pra gente poder comentar. Eu tô naquele negócio assim, 90% do tempo eu falo de BBB e os outros 10% eu espero que alguém fale pra eu continuar falando. Sei como entendeu? É que eu tô assim, tô vivendo assim. Falando em duplas, teve um momento aí durante o dia de ontem também, entre noite e madrugada, mas principalmente noite, em que o Matheus ficou com medo de ir ao paredão, ele chora, a Eva, a Renata e o Mike meio que consolam ele, e é interessante essa hora porque ele percebe realmente que ele não tem tanta afinidade com a Vitória no sentido de conexão sobre o jogo. Deu até dó. Porque ele fala assim, ai gente, é muito complicado, né? Aí ele fala assim, vocês sentem que às vezes quando vocês conversam com a dupla de vocês não estão alinhados? Aí a Eva, não, eu e a Renata estamos alinhada. Aí o Mike fala assim, eu e o Gabriel também. Aí ele vai e brinca assim, ai dá licença. Sabe quando a pessoa dá uma sensação tipo assim, nossa, eu achei que tava todo mundo sentindo isso, então é só minha dupla. E sabe o que é engraçado? Porque eu fico pensando assim, nos amigos que eu tenho, que eu sou muito ligado, assim, eu tenho a impressão de que eles não tinham uma amizade tão forte Vitória assim e o fora, Matheus. sabe? Quando eles falavam no... Eu acho que era uma coisa de... Parece um começo de amizade... Que as pessoas ainda estão descobrindo muita coisa um do outro, sabe? Você também não acha que... É porque eu acho que existem tipos de amizade, Tem também o né? contexto da... tem tipos de amizade e tem o contexto do jogo, né? Pode ser uma coisa que realmente tá desarranjando. Dentro do jogo. Sim. Mas eu fico pensando muito assim, não tem aquele amigo que você chama pra sair pra festa? Tem um amigo que você sabe que você pode desabafar coisas amorosas. Isso. Tem um amigo que é melhor desabafar coisas familiares. Sim. Tem um amigo que é mais pro riso. Então eu acho que depende do... Sabe? Sim. Tem um amigo que ele condiciona tudo isso numa pessoa só. Não larga essa pessoa, porque é muito difícil encontrar. Sim, é o casca de bala. Porque o casca de vai bala. ser difícil você encontrar alguém que você consegue ser você 100%. É muito difícil na vida, né, gente? É verdade. Ser a gente mesmo é muito difícil na vida. Uhum. É muito difícil. Então, assim, às vezes, você pode escolher... Pra ter entrado com uma dupla, eu nem tô falando que é só o caso de Vitória e Matheus. Pode ser com qualquer outra pessoa que entrou com um amigo, que às vezes você escolheu aquele determinado amigo que depende daquele olhar. Uhum. Tipo assim, eu acho que esse aqui ia ser bom pro jogo. Eu acho que esse aqui, ele me escuta mais. Eu acho que esse aqui, sabe? Nesse sentido. Não sei qual foi o critério que a Vitória ou o Matheus escolheram. Parece que foi a Vitória. Que ele já agradeceu, foi, né? Ela que era o camarote. Sim. Aí a gente teve uma conversa de Arleane e Marcelo. E, gente, eu tô gostando da Arleane. Eu também, cara. Quero que separe logo essas duplas pra ela poder Ela ficar. vai sair e ela falou isso pra ele. Uhum. Ela falou isso pra ele, gente. Ela falou assim que Tá dando dó da bichinha. Tá dando. Ela meio que... Claramente ela falou assim, se fosse jogo separado, eu não iria para o paredão hoje. A gente é consciente disso. A gente é consciente disso. Por quê? Lembra que a Arleane, no último vídeo, a gente falou que ela não... o Marcelo tá falando umas coisas, ela não concorda e ele não conversa com ela e vai falar pros outros. E ela meio que falou isso pra ele. E ela veio dentro do quarto e falou de novo. Ela falou, a minha forma de jogar... é transitar entre as pessoas e evitar o máximo de ir pro paredão. Eu acho que de diversas formas eu conseguiria tirar a gente desse alvo. Mas pra mim, jogar não é 80 ou 880. Tem várias estratégias. E aí ela vai falando pro Marcelo que assim, o tipo de jogo dele, ela já tinha pedido ele mais leveza. Pra ele aproveitar que o tipo de jogo dele é o que coloca o casal no alvo dos outros. Né? Ela falou, inclusive, que se eles estivessem sozinhos... ela não estaria no paredão. Sim, inclusive por isso que eu acho que quando ela fala com ele, às vezes ela fala na frente de todo mundo. Que é justamente para as pessoas entenderem, gente, ele tá falando isso por ele, tá? Sim. E ela acaba expondo ele, sacrificando ele, porque senão ela roda junto. Sacrificando ele porque ele tá sacrificando ela. Sim, né? Sim. Então, tipo assim, é uma maneira de até o público dela entender. se proteger. Também. Exatamente. E aí ela fala... Precisa. E ela fala que pra ela fazer laços é muito importante. Ela diz assim, o mais complicado pra mim é que eu tenho outros laços. O outro lado gosta de mim, falando sobre o outro grupo. Sim. Ela é muito próxima da Camila, muito próxima da Tamires. E aí ela falou, e o meu lado, que é você, já tá fincado. Ele não dá a oportunidade de conhecer outras pessoas. Isso prejudica o jogo dos dois. Cara, ele não escuta nada que ela fala. Não. E aí ele fala, é verdade, amor. Ele concorda com ela, mas tipo, caga e anda.
Tá nem aí. É verdade. Inclusive, teve uma conversa da Camila com a Arleane, em que a Camila fala que ela já disse no grupo dela que não é pra contar com ela pra votar na Arleane e no Marcelo, porque ela tem uma convivência muito boa, principalmente com a Arleane. Sim. E a Arleane vai falar pra ela: vocês também já foram citadas lá e eu falei que eu não votaria em você. Então você percebe que apesar de existir as duplas, tá chegando um momento muito legal, que é essa discordância entre elas, que vai fazer com que porque é isso, né, gente? Se a gente entrasse lá, você ia ser amigo de umas pessoas que eu não ia e vice-versa. Não dá, gente. Então, assim, não tem Inevitável. jeito. Inevitável. Inclusive, essa discordância tá acontecendo na liderança. Mike e Gabriel pegaram o anjo, provavelmente vão proteger os gêmeos, João Gabriel e João Pedro. E aí a dupla de líderes, que são a Aline e o Vinícius, vão ficar com duas opções para escolher pro paredão. Sim. Ou Diogo e Vilma, ou Arleane e Marcelo. Na festa, o Vinícius tinha falado que ele não gostaria de votar na Arleane e no Marcelo, que eles eram pipocas, eram gente que tinham sonhos parecidos. Só que aí a Aline chega ali e fala o seguinte: você conversou comigo ontem da Arleane e tal, a gente definiu uma sequência de prioridade de voto, que a Arleane é uma mulher que interagiu com a gente, mas eu continuo com aquela visão de que é uma pessoa que pra gente não teria tanta importância. Na sequência vem Diogo e Vilma. Então, o Vinícius quer votar em Diogo e Vilma. E a Aline quer votar Arleane e Marcelo. porque ela gosta do Diogo. Inclusive, a gente comentou sobre a interação que eles estão tendo. Sim. Até, assim, uma coisa de química também em alguns momentos. Sim. Então, ela fala que pra ela não seria coerente. Então, ele quer votar em Diogo e Vilma. Sim. E ela quer votar em Arleane e Marcelo. Sim. Falaram que vão decidir isso hoje. Sim. Um ponto é que parece que quando eles conversaram, eu entendi que a Aline é inflexível no ponto dela. Ela quer colocar os dois. Porque parece que ele tem dúvida, né? A Aline quer colocar a Arleane e Marcelo com certeza. Aí agora o Vinícius tá na dúvida se ele coloca Diogo e Vilma. Ou seja, provavelmente vai a Arleane e Marcelo mesmo. E aí corre-se um grande risco de Diogo e Vilma ir pelo quarto Nordeste. Não é verdade? Inclusive, na madrugada, a Camila, deixa eu ver se eu acho a foto aqui, a Camila brincou sobre a Aline e... eu não tô com a foto aqui, mas enfim. A Camila... tem a foto assim, ó. Essa foto. Essa foto é a Camila brincando que talvez a Aline e o Diogo façam um casal. Aí o Vinícius, que é a dupla da Aline, falou: eu coloco todo mundo no paredão. Então, assim, já existe essa possibilidade aí ventilando. E é o que faz também com que, de alguma forma, pese pra ela votar nele. Sim. Deles terem essa proximidade, né? Falando em Arleane e Marcelo, teve um determinado momento na academia que a Graciane falou com a Aline que ela acha que se eles forem pro paredão, a Arleane e o Marcelo, eles saem, porque o Marcelo tem atitudes muito machistas que o Brasil não concordaria. Num determinado momento também, ela falou com a irmã dela, puxando meio que a orelha da irmã dela. Porque ela falou assim: eu já falei com você mais de 3 vezes, você precisa parar de falar assim. Porque parece que a Giovana tava falando de um jeito mais, assim, íntimo com a Graciane, mas meio que ela tava olhando pra Renata. E aí a Graciane falando: você fala comigo e olha pras outras pessoas, as pessoas podem pensar que são com elas. Tá fazendo fofoquinha. Então você toma cuidado. A Graciane, gente, que vem mostrando pra gente que apesar de ser mais quieta, ela tem observado muito o jogo. Né? Sim. Ela tem trazido uns apontamentos que dentro da perspectiva dela podem fazer um sentido para o jogo dela. Sim, Giovana também é bem observadora. Com o Diogo também, né? Aliás, eles tiveram uma conversa nessa madrugada bem extensa. Sim. Que a gente também vai trazer uns pontos. Porque parece que os dois estavam... eles estavam desencontrando aí. Tinha umas farpas ali, né? Farpas. No meio, umas farpas principalmente por causa do negócio de queridômetro. Sim. Né? Parece que ela achava que ele tinha dado o coração partido pra ela. Aí ela queria saber o porquê do coração partido. Um negócio assim. Queridômetro é uma das melhores invenções da humanidade. Depois da roda, eu acho que o queridômetro foi a melhor coisa que já fizeram. E aí, o Diogo fala assim pra ela, ó: só estou te passando o que eu sinto e como as coisas me atravessaram. Vou respeitar o que você decidir, a forma que seguir, a forma de me tratar. Dependendo de como me trate, isso vai definir como a relação vai me seguir.
O que eu estou falando pra você sobre torcer, sobre alguém que eu de cara me identifiquei... Conversando porque eu te chamei pra conversar, certo? Giovana, eu te chamei pra conversar. Porque eu falei pra gente conversar amanhã. Mas é bom resolver, já que você perguntou. E aí fica esse negócio também, né? Que dentro do Big Brother tem esse lugar de quem chamou primeiro. Sim. É como se fosse a pessoa que realmente quer resolver. Aí fica, mas a gente tá conversando agora porque eu chamei, mas eu te falei 3 horas da tarde que eu queria conversar. Mas ontem 2 eu falei, vamos conversar? Aí fica esse negócio, né? Aí a Giovana fala assim, mas não necessariamente, porque eu tava com sono e o meu sono passou um pouco. Então é bom que a gente já resolveu. Pra mim é uma coisa simples, mas eu tô vendo que você tá um pouco ríspida e irônica comigo e ainda me colocando numa posição como se eu estivesse mentindo. Aí a Giovana fala que não, que ela não tá sendo ríspida, ela só não é obrigada a acreditar 100% na verdade dele. Aí ele fala que que ele tá falando como se fosse uma verdade absoluta. Aí ele fala, não precisa acreditar, só não precisa ser irônica. Aí ela fala assim, mas eu não sou obrigada a acreditar na sua verdade, entende? Eu tô te conhecendo, assim como não acredito na verdade de várias pessoas. Assim como você não acredita em várias coisas de mim. É normal, é um jogo. Desculpa qualquer coisa, se ficou chateado com qualquer coisa. Eu achei ótimo ter conversado e não ter adiado essa conversa, já que é uma coisa que tava te incomodando há 2 dias, né? Então tem esse lugar que parece que ela ganhou 2 corações partidos. Aí ele falou que esse coração partido fala mais sobre ela do que sobre ele. Sim. Aí ela falou, mas você tava chateado. Sabe essas coisas assim, que dentro do Big Brother tem... Sim, e que eu acho que isso não daria em nada, mas visto as últimas coisas que aconteceu com o Diogo, dele tá na mira também, ele já tá tentando se colocar nos lugares assim, tipo... De tentar dá pra eu resolver, entrar aqui? né? Ou dá pra eu entrar aqui, vou entrar e vou conversar. E vou mostrar que eu sou também jogador. Ou que eu tenho o meu posicionamento, sim, né? ela sabe da farpa, eu também sei, vou mostrar pro público que eu sei, sabe? Não, e aí... Tô achando que ele tá fazendo um esforço de se mostrar. E aí termina com eles se abraçando, falando tá tudo certo, naquele tudo certo que a gente sabe que não tá. Até amanhã, tá Até tudo amanhã. certo. Aí falam que vão dar abertura um pro outro, que vão Não conversar vão, não. mais. Você acha que Não vai, Kaique? Não vão. Não? Não vão. Não vão? Não vão. Teve um outro momento no quarto do líder, que os líderes, junto com as pessoas que estão no VIP ali, estavam conversando. E aí a Camila lembrou sobre a conversa que ela teve com a Daniela Hipólito. E ela tava contando pra eles que foi essa conversa que a gente viu no início, quando a Daniele conversa com Vitória, Matheus e também com a Camila, e fala que se sente excluída, que ela é uma pessoa, talvez parece que ela é horrível. Aí ela vai e fala assim, aí a Daniele virou e falou, pra mim é muito difícil saber que as pessoas me consideram uma pessoa horrível. Aí a Eva, que é a que tá de chapéu verde aqui, ó, que é dupla da Renata, ela levanta e fala assim, ah não, pessoa horrível, às vezes eu acho que a Daniela é dramática demais. Não é assim uma pessoa horrível, a gente tá jogando, todo mundo. Aí a Camila vai e fala assim, não, mas o que me fez prestar atenção, o que me fez enxergar isso, do que ela tá falando, é que o que a gente percebe é que, por eu ser, por exemplo, aí ela fala assim, eu sou uma pessoa espalhafatosa. E o que eu quis dizer pra ela é que, como ela não é, eu também não procuro pra não invadir o espaço dela. Aí a Eva vai e completa falando assim, mas ninguém tá taxando ninguém de pessoas horríveis. Ai meu Deus, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Ela se coloca nesse lugar. Eu não vejo ninguém fazendo isso. Aí a Camila comenta que ela chegou a falar com a Daniele, que ela nunca tinha percebido ela excluída, porque ela sempre tá nos lugares, com as pessoas. E aí a Camila vai e faz uma conexão com o Diogo. Ela fala assim, isso me fez pensar também sobre o Diogo, que também é uma pessoa quieta. Que às vezes ele queria estar perto da gente, mas como a gente é muito espalhafatoso, a gente não vê que essas pessoas estão perto da gente. Sim. Então você percebe que ela fala isso, faz a conexão de Diogo e de Daniele, sobre serem pessoas mais quietas e estarem se sentindo excluídas. E eu só vou abrir uma aspas aqui pra Camila. Ah, Camila tá ficando muito fofoqueira, hein, Tá. gente? Camila vai acabar se queimando. Vai. Tá falando das coisas. Tamires já falou pra ela, Vai. conselho de irmã, dela fechar mais a boca, delas conversarem mais entre elas. Camila não pode ver um grupo que ela sai dando a opinião dela. Tá e igual ela o dá Matheus e a opinião Vitória pra também. todo mundo. Isso, Dá opinião tá igual o pra Matheus todo e a Vitória. Todo mundo sabe do jogo da Camila. Sabe. O que ela pensa, não Sabe. faz questão nenhuma de discordar. Sabe. Nesse momento, acho arriscado. Muito arriscado. Acho arriscado. Aí a Aline vai e fala sobre o Diogo.
Fala aí pra gente o que é que ela disse. Sobre o Diogo, eu vi ele naquele momento se divertindo muito. Eu acho ele um cara muito legal, gentil, ele entra e sai e também não teve tantas oportunidades de estar se inserindo. Mas ele não é uma pessoa espalhafatosa. E para essas pessoas é mais difícil criar oportunidades de conversa. Mesmo ele não tendo intimidade na hora que subiu ao palco, ele se incluiu naquilo. Que foi um momento da festa, que eles Sim. estavam brincando de subir no palco, né? Sim. Assim como a Arleane é uma forma de ser vista. Não só por nós, mas por quem tá lá fora. E então eles meio que entendem que essas pessoas são mais tímidas e que de alguma forma elas tentam se inserir, que talvez eles não estejam conseguindo ver. Meio Sim. que é isso que eles falam ali, né? Aí é o momento que eu já falei com vocês, que a Camila traz, se o Diogo não formasse um par, né? Fosse um casal com a Aline. E a Camila, ela teve chorando no quarto com a irmã dela na parte da noite. Ela falou que ela tá com medo de ser vista como VTZera, que às vezes ela quer reclamar de alguma coisa e como ela é muito emotiva, ela acaba chorando. E aí ela tá deixando de falar porque ela Tá fica com deixando medo de de chorar e Tá falando acabar tudo. sendo VTZera. E ela fala que ela não tá ali pra ser influenciadora, que ela tá ali pra ganhar o prêmio, que ela tá cansada, que ela quer curtir com os filhos dela. Um momento interessante também foi de Edilberto, Renata e Eva, que estavam na área externa, quando Edilberto meio que comenta sobre ele achar que ele não seria voto das duas, mesmo estando em lados opostos. Quando ele fala assim, aí logo a Renata fala, então, essa que é a questão. A gente não comprou nenhum lado, as pessoas não estão entendendo isso. Nosso time sou eu e a Eva, pelo menos até agora. Eu não vou deixar de estar com pessoas que eu gosto, mas a gente não tem nenhum lado. Então você percebe, e eu acho interessante isso, porque pode acontecer pro público aqui fora o seguinte, eles comprarem um lado, que até o momento é o Quarto Fantástico, ou então o Quarto Nordeste. Mas pode acontecer também deles comprarem duplas que estão sem nenhum grupo, Sim. como Joselma e Guilherme, Renata e Eva, Daniele e Diogo Hipólito. Ou comprarem as três, ou comprar uma delas. Então, assim, é interessante perceber que geralmente o BBB vai pra grupos Sim. e o público abraça um grupo. Sim. Geralmente, né? Sim. Às vezes não. E o aquela BBB passado, por exemplo, não foi de abraçar um grupo. As pessoas abraçaram quem não tinha grupo. Porque o Davi tentava entrar no grupo e entrou depois, lembra? Tá. Mas depois já tinha se formado um grupo. Exatamente. Depois. Mas eu falo o seguinte, quero ver o que as pessoas vão pensar sobre isso agora. Sim. Se vão ter telas como sabonete. Ou não quer se comprometer, não quer entrar no grupo pra não tomar partido. Ou então, elas estão certas, porque os dois grupos, às vezes Sim. o público pode não se identificar com nenhum grupo e se identificar com dupla. Sim. É isso. É uma resposta que acho que só esse paredão, o resultado desse paredão vai dar. Mas queremos saber a sua opinião. Deixa aí sua opinião. Trouxemos esses pontos principais da noite e da madrugada. E a gente se vê quando cair. A qualquer momento. Um beijo.